Aprendemos muitas coisas. Uma das mais importantes foi que, enquanto não se estiver com toda a população vacinada, o distanciamento social é a medida mais eficiente que temos para segurar uma explosão de casos. Isso ficou muito evidente em todas as vezes que tivemos que fechar a cidade. Foi assim em março do ano passado, foi assim em julho, foi assim em janeiro, e esperamos que seja assim também agora, né, onde estamos experimentando o maior número de casos desde março do ano passado. Então, o distanciamento social é, sem dúvida alguma, o aprendizado mais importante, juntamente com o uso da máscara e as medidas de higienização das mãos, né, com álcool gel ou com água e sabão. Mas, disparado, o distanciamento social é a medida mais importante, porque sabemos que, para haver contágio, é necessário um contato por um tempo maior do que 10 a 15 minutos com pessoas sem máscara, né? Então, toda vez que a gente aglomera, a chance de contágio aumenta substancialmente. O prefeito, no dia 16 de março de 2020, me telefonou 10 horas da noite, dizendo que precisava de montar um grupo de pessoas que pudessem auxiliá-lo na tomada de decisões. E me encarregou de identificar quem seriam as pessoas que iriam compor esse grupo. E, obviamente, por ser do meio médico, eu conhecia já as pessoas, né? E principalmente pessoas que representam instituições de altíssima qualidade, né? Como é o caso da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Mineira de Infectologia e da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu convidei essas 3 pessoas, telefonei imediatamente ao prefeito que havia convidado essas 3 pessoas, elas tinham concordado em fazer parte do comitê. Isso aconteceu, foi próximo de meia-noite do dia 16 de março de 2020, né? E aí, no dia 17, já saiu o decreto instituindo o comitê sob a minha coordenação. Não existe proibição do que falar. Nós conversamos sobre todos os aspectos relacionados com a pandemia, sejam eles técnicos, médicos, sejam eles de impactos econômicos na sociedade, e muitas vezes o prefeito ouve bastante o comitê, principalmente nas questões médicas, técnicas, né, nas recomendações. Ele quase nunca dá opiniões nas áreas técnicas, exceto quando há questões matemáticas envolvidas, né? Que isso é muito da área dele, né? Da engenharia. Então, ele opina bastante nas áreas relacionadas à matemática, né? E em relação às questões, às implicações políticas dos atos que o comitê aconselha, né? E em relação à efetividade das ações que a gente propõe. Então, há uma conversa muito franca, muito aberta, não é impositiva, a gente sempre vota para escolher qual que é a melhor decisão, mas eu devo te dizer que em praticamente todas as situações, a decisão de aconselhar o prefeito a uma determinada postura foi unânime. Nós estamos monitorando os nossos indicadores todos os dias. Eu recebo informações da demanda por leitos hospitalares nas nossas UPAs 2 vezes por dia, assim como da atividade do SAMU, que são indicadores muito importantes para nós, né? Quantas pessoas estão sendo transportadas de UPAs para hospitais e entre hospitais, e quantas pessoas estão na fila para internar. Nós temos que lembrar que quando uma ambulância vai transportar um paciente com Covid, após o transporte, ela tem que sofrer um processo de higienização terminal.
que é um processo de higienização muito completo. Nós não queremos que uma ambulância que transporta um doente Covid sirva de fonte de contágio para um doente não Covid transportado logo a seguir. Isso traz uma certa demora, às vezes, no transporte, o que explica, em grande parte, a presença de fila, né, para a internação. Muitas vezes o leito está disponível e, mesmo tendo aumentado de 28 para 50 ambulâncias o SAMU, ainda persiste a dificuldade de higienizar todas, né? Então, o prazo mínimo é 14 dias. Pode ser um pouco mais? Pode ser um pouco mais. A nossa expectativa é de que, quando voltarmos a flexibilizar a cidade, os indicadores estejam no nível tal que possamos voltar com todas as atividades novamente. Tá? Tudo é prioritário. Nós sabemos das implicações do fechamento, nós sabemos que as pessoas estão sofrendo porque deixaram de ganhar recursos para manter as suas despesas, né? O comitê é sensível a essas questões todas, mas também entendemos, como médicos que somos, que a preservação da vida é mais importante do que a preservação da conta bancária, né? O dinheiro ganha-se de outras formas depois, vende bala no sinal, faz o que for preciso fazer, mas a vida não, né? Nós temos pessoas que adoeceram com Covid e que ficaram com várias sequelas neurológicas, tem gente que não consegue falar, tem gente que tem perda de alguns movimentos do pé, por exemplo. Então, são sequelas dos mais variados tipos possíveis. E nós não queremos que isso aconteça com um número muito grande de pessoas. Na verdade, nós não queremos que isso aconteça com ninguém, né? O ideal seria que estivéssemos todos vacinados. Eu não consigo pensar, nesse momento, em nenhum erro que tenha sido impactante. Pode ser que tenhamos errado em fechar determinadas atividades em determinados momentos, mas, de um modo geral, todas as atividades foram muito bem pensadas, todas as consequências foram pesadas antes que o comitê tomasse ou aconselhasse o prefeito a tomar determinada decisão. Houve muitos acertos, né? Não estou dizendo que foi perfeito, mas o fato de Belo Horizonte ser a capital brasileira com mais de 1 milhão de habitantes, com a menor taxa de mortalidade, entre todas as capitais, apenas Palmas, hoje, que é uma cidade muito menor do que Belo Horizonte, tem taxa de mortalidade menor do que Belo Horizonte. Antes, até a semana passada, era Palmas e Florianópolis, né? Florianópolis já ultrapassou Belo Horizonte no número de mortes por 100 mil habitantes, né? Então, isso nos dá uma certeza de que as medidas que foram sugeridas ao prefeito e adotadas com muita coragem foram acertadas e são, em grande parte, responsáveis por esse desempenho que Belo Horizonte tem em relação às demais capitais. Cabe ressaltar também que a atenção primária de Belo Horizonte, a rede de centros de saúde, é uma rede muito robusta. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas que adoecem com Covid e adoecem com as formas graves são pessoas, primeiro, ou são muito idosas, ou são pessoas que têm outras doenças, né? Como, por exemplo, hipertensão, diabetes, ou são obesos mórbidos. E aí a atenção primária tem um papel muito importante no monitoramento dessas pessoas, né? E esse monitoramento e o controle dessas comorbidades também auxilia nos bons números que Belo Horizonte teve. Nós temos tido o cuidado de monitorar esses insumos quase que todos os dias. Nós já fizemos vários contatos com os fornecedores de oxigênio para que eles mantenham o seu fornecimento constante para a cidade de Belo Horizonte. Nós não temos, nesse momento, nenhum receio de que vá faltar oxigênio e temos tido alguma dificuldade com alguns medicamentos, principalmente os bloqueadores neuromusculares e alguns anestésicos. Ontem mesmo fizemos um socorro ao Hospital São Francisco de medicamentos importantes para intubação de pacientes, né? E fizemos também um socorro ao Hospital Risoleta Neves, né? No mesmo sentido. E o que nos preocupa nesse momento é o de tubos endotraqueais, é aquele tubo que serve para intubar a pessoa, né? Estamos fazendo uma consulta à Anvisa sobre a possibilidade de reesterilização dos tubos.
há uma sinalização de que é possível, mas é um insumo que está se esgotando no país. Em relação aos demais respiradores, nós estamos trabalhando no limite da nossa capacidade. Todos os leitos das salas vermelhas nas UPAs contam com respiradores, então, nesse ponto, a gente está relativamente confortável, mas faltam respiradores para abrir leitos de UTI em outros hospitais, né, em hospitais, principalmente em alguns da rede FEMIC. Então, são problemas que vão ser ultrapassados, vão ser resolvidos, mas que pode demorar um tempinho aí para que seja. O Belo Horizontino, nesse 1 ano de pandemia, se mostrou um povo muito ordeiro e muito consciente das necessidades de seguir as recomendações sanitárias. É natural que haja um certo desgaste, um certo cansaço, né? Afinal, ficar 1 ano inteiro dentro de casa, sem encontrar familiares, sem encontrar os amigos, sem sentar num boteco, né? Belo Horizonte tem a tradição do boteco. Então, realmente é muito difícil. Então, muitas pessoas se cansaram, né? Isso é muito nítido para nós, porque observamos que, com a vacinação dos idosos, essa faixa etária diminuiu o seu comprometimento, o número de pessoas idosas internadas caiu substancialmente e o número de pessoas entre 30 e 50 anos aumentou substancialmente. Ou seja, são aquelas pessoas que estão saindo de casa, seja para trabalhar, seja para se divertir, né? Ainda ontem, a Guarda Municipal fechou uma festa em Venda Nova com mais de 100 pessoas. Ou seja, as pessoas se cansaram. Mas agora, mais do que nunca, é importante para que não tenhamos um colapso do sistema de saúde semelhante ao que se viu em Manaus, por exemplo. É importantíssimo que as pessoas se conscientizem da necessidade de ficar em casa, de se sair apenas para o exclusivamente indispensável. Ir para o supermercado, fazer uma compra e voltar, não ficar passeando, né? Ir a uma farmácia comprar um medicamento e voltar, né? Fazer as coisas que são absolutamente indispensáveis no seu dia a dia. Do ponto de vista sanitário, o nosso aconselhamento para a Secretaria Municipal de Educação é que as atividades retornem de modo híbrido e alternando os alunos e fazendo o que nós chamamos de bolhas. Um determinado grupo de alunos forma uma bolha que não tem contato com outra bolha, para evitar os contatos cruzados, né? Então, eles saem da escola numa hora diferente da outra bolha, eles se alimentam em horários diferentes e eles compartilham entre si algumas atividades, mas não entram em contato com os componentes de outra bolha. Então, esse conceito de bolha minimiza uma possível disseminação do vírus dentro de uma escola. Em momento algum eu pensei nisso. Eu me comprometi com o prefeito Calil, que é uma pessoa que é do meu círculo de amizade pessoal, né, e a quem eu tenho um compromisso de lealdade, e eu tenho confiança na minha capacidade de trabalho. Às vezes a gente fica desgastado, né, por causa exatamente dessas pressões, mas eu devo te dizer que as pressões, embora tenham sido muitas e muito grandes, e são, de minha parte, compreensíveis. Eu entendo bem um comerciante reclamar que o comércio dele foi fechado, né? Mas eu sei também que não fui eu quem fechou, né? Foi o vírus que nos fez tomar essa decisão, já que sabemos, aprendemos da experiência de outros locais, que é a aglomeração que causa a maior disseminação do vírus. Então, olha, a gente sabe que as pressões são inevitáveis. Hoje a gente sofre pressão porque todo mundo quer ser vacinado primeiro, né? Os adoradores de chuva, a quarta-feira de manhã, né? Nos dias nublados, quer ser primeiro a vacinar do que os outros. A gente entende isso, mas as pessoas, nesse momento, têm que olhar, né,
o lado da comunidade, em vez de olhar para o próprio umbigo, né? E entender que é importante, há pessoas que são mais expostas e que precisam de ser vacinadas prioritariamente, né? Então, a gente entende essas pressões, mas a gente sabe também que elas são, muitas vezes, fruto daquela necessidade que a pessoa tem de culpar alguém por uma situação, né? Então, eu não me preocupo com as pressões, eu tenho minha consciência muito tranquila de que o comitê tem feito o que de melhor poderia estar fazendo, dentro das suas limitações, né? Nós não temos, obviamente, poder ilimitado para resolver nada, né? Quem resolve, em última análise, é o prefeito, mas o comitê sempre dá sugestões mais pertinentes. E até hoje eu confesso para você que não consigo pensar, já falei isso antes hoje, né? Não consigo pensar em nada de errado que tenha sido feito, né? Então, as pressões são naturais e vão acontecer em qualquer situação, são parte da função da gente.